Sexta-feira, dia de conversarmos sobre economia com o nosso convidado Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese. Boa noite, Fausto, bem-vindo. Boa noite, Jô. Boa noite a todos. Fausto, a taxa de desocupação caiu para 7,7% no terceiro trimestre, que é o menor nível desde 2015. Primeiro, explica para a gente o que é essa desocupação e depois qual que é o motivo para essa queda tão importante. Bem, então, a taxa de desocupação é o que a gente comumente chama de taxa de desemprego, né? Nós estamos aí, então, com uma taxa de desemprego da ordem de 7,7. Esse resultado é um resultado bastante importante por dois motivos. Primeiro, que é um conjunto de informações sucessivas, ou seja, mês a mês, a gente tem assistido a taxa de desemprego reduzir, ou seja, mais pessoas, cada vez mais pessoas estão trabalhando. Acho que esse é um dado significativo. Por outro lado, também é importante, neste caso, que a taxa não só caiu, como ela caiu por conta da geração de empregos com carteira assinada. Essa talvez seja a grande novidade dos dados que o IBGE publicou essa semana. Nós estamos trabalhando, então, com um crescimento da taxa de uma queda na taxa de desemprego, um crescimento no aumento de pessoas ocupadas e, ao mesmo tempo, essas pessoas estão sendo ocupadas no mercado formal. É uma boa notícia, é um movimento importante do mercado de trabalho e que a gente espera que até o final do ano isso se intensifique, até porque o final do ano é uma época de contratação. Fausto, por outro lado, a quantidade de ocupados cresceu 0,1%, quase 1%, né? Com 930 mil pessoas a mais no mercado de trabalho. O que representam esses números? Então, é um pouco isso. Nós estamos com mais pessoas retornando ao mercado de trabalho, nós estamos com um patamar de número de pessoas ocupadas ali, um recorde da série histórica, é bastante importante isso, significa que o conjunto de trabalhadores vem crescendo, mas é claro, a gente ainda tem uma taxa que é bastante significativa, de um lado, de desempregados, e de outro, nós temos muita gente fora do mercado de trabalho. Nós estamos aí com uma taxa que, de alguma forma, vai consolidando o nosso mercado de trabalho em um cenário de melhoria do que a gente assistiu, em especial, ao longo dos anos anteriores. A taxa de desemprego puxa também a massa salarial, e aí massa salarial significa salários disponíveis na economia. Quanto mais gente compra na economia, mais a tendência de você ver um ciclo virtuoso em que as pessoas vão comprando, as lojas vão vendendo e as fábricas vão produzindo. Esse talvez seja um cenário que a gente espera, principalmente ao longo de 2024. Fausto, mudando um pouco de assunto, essa semana o Banco Central baixou mais 0,5 ponto percentual, né, a taxa de juros, que agora está em 12,25%. É uma queda significativa e ainda precisa cair mais um pouco? Bem, olhando um pouco até a conversa anterior sobre a questão do emprego, esse é um dado importante. Quanto a taxa de juros vai continuar caindo? Importante que a taxa de juros caiu, é a terceira queda seguida, aí na casa dos 0,5%, ou seja, já caiu 1,5%. Espera-se que na última reunião do Copom, muito provavelmente caia mais 0,5%, mas é bom lembrar que isso está muito aquém da necessidade. A taxa de juros, ela é um indicador importante, ela é um preço importante na nossa economia, e quanto mais rápido ela cair, mais a gente vai ver aceleração econômica e melhoria de vida na vida das pessoas. Espera-se e gostaria-se muito que a taxa de juros caísse abaixo dos 8% ao longo de 2024, mas esse não é um cenário apontado pelo Copom na sua justificativa aí da queda, muito pelo contrário. Vamos lembrar que a taxa de inflação muito provavelmente fique dentro do patamar aí das bandas da meta, o que não faz sentido o Copom manter uma queda de taxa de juros tão baixa, ele poderia acelerar isso. Essa vai ser uma disputa importante de 2024, melhoria do emprego, aumento da renda, mas, ao mesmo tempo, uma taxa de juros que pode segurar essa trajetória nossa de crescimento. Ô Fausto, por que os juros precisam cair ainda mais aqui no Brasil para que a gente possa se desenvolver? Aí você comentou de 8% de taxa de juros seria alguma coisa razoável. Essa é uma taxa que para vocês é razoável, 8%? Tem muitos analistas, né, tentando entender, tentando encontrar qual que é a taxa de equilíbrio
em relação a uma inflação que nós temos, em relação à taxa de juros nos Estados Unidos, que é um indicador importante. O que está muito claro para todo mundo, isso é um consenso, é que a taxa de juros está muito alta e ela precisava acelerar o seu processo de queda. Para quê? Para que de alguma forma a gente pudesse destravar a nossa economia, avançar principalmente na renda e na disponibilidade de recursos para as famílias para poder impulsionar a nossa economia. O Brasil deve crescer alguma coisa perto de 3% esse ano, na verdade já está crescendo, e o importante é que esse nível de crescimento fosse mantido e também acelerado. O PAC é um elemento importante para esse crescimento, mas ele sozinho não vai conseguir puxar essa economia. É importante que a taxa de juros caia, porque também significa mais recursos públicos à disposição do próprio governo, ele economiza com o gasto com juros de um lado e ao mesmo tempo pode colocar isso em investimento. E por outro, você vai liberando e facilitando o crédito. Vamos lembrar que o Brasil ainda está com a taxa real de juros mais alta do mundo e que de alguma forma precisa ser corrigido mais rapidamente. Pensar em chegar numa taxa de juros ao longo de 2024 perto dos 8%, talvez seria um cenário ideal, mas nós sabemos que pela atual visão e pela atual diretoria do Copom, é muito improvável que isso venha a acontecer. Fausto, obrigado pela entrevista, a gente te espera na próxima sexta-feira. Até a próxima, João. Bom fim de semana a todos. Obrigado.